Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como ajudar a sua pele, limpar a sua pele de dentro pra fora. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Dicas aqui sobre pele, sobre como tirar cravos, como tirar espinhas, mas eu já falei uma vez no vídeo, mas foi um pouco mais vago, mas eu resolvi trazer de novo de como transformar a sua pele de dentro pra fora. Pra quem não sabe, eu sou nutricionista e a pele, ela sempre foi um termômetro do nosso corpo, tanto a pele, quanto o cabelo, quanto unha. Quando a gente vê uma consulta clínica, quando você olha o paciente, a gente não pergunta às vezes esse tipo de coisa, mas na faculdade, inclusive, a gente é treinado pra observar esses sinais. A pele, às vezes, quando tá muito seca ou quando tá com muita acneica, o cabelo quando tá muito quebradiço, quando tiver muito seco, as unhas estiver muito quebradiças, lascadas. Dependendo do paciente, a gente pede até pra tirar o esmalte pra ver se tem manchinhas, se tem listrinhas, porque tudo isso é indicativo de comprometimento nutricional, de falta de alguma vitamina ou de alimentação inadequada. Então eu vou trazer pra vocês algumas dicas de como arrumar essa alimentação. Algumas dicas de como arrumar essa alimentação pra deixar a sua pele melhor. Vou contar os vilões da pele e os mocinhos que vão te ajudar a melhorar ela ainda mais. Não dá pra falar de pele sem falar de 3 assuntos principais: carboidratos, inflamação e intestino. Então eu vou dividir o vídeo nessas três partes e eu vou depois deixar aqui embaixo, se eu esquecer, vocês me lembrem certinho o tempo de cada um pra vocês entenderem um pouco melhor. Carboidratos, vamos lá. Carboidrato nada mais é do que açúcar. Muita gente fala: nossa, mas eu não como açúcar, eu não boto açúcar no café, eu não como muito doce, mas sim panturra de pão, de macarrão, de batata, de arroz. E é basicamente a mesma coisa. Então o teu corpo, quando come um prato de arroz branco, principalmente, é a mesma coisa que você comer um pãozinho francês, ou a mesma coisa que você comer um café cheio de açúcar, a mesma coisa que você comer um doce. Porque no seu corpo tudo isso vai virar glicose. A glicose é ruim? Não, a glicose não é ruim, ela é a nossa fonte principal de energia. Imagina ela como se fosse uma fogueira e você vai jogando palha. Palha queima muito rápido e pega fogo muito fácil. É isso que é o carboidrato no nosso organismo. Porém, uma fogueira não pode viver só de palha, né? Então, por isso que a alimentação ela tem que ser um todo, ela tem que ser completa, ela tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter lipídio, que é gordura, né? Então a gente tem que comer carboidrato, mas ele tem que ser de uma boa fonte, tá? O que acontece? Hoje em dia, aonde você come carboidrato? Em produto industrializado, que a gente chama de produto alimentício, ele não é nem alimento. Então, por exemplo, o pão, o macarrão, o arroz do pacotinho, principalmente o branco, os doces, isso tudo é fonte de carboidrato. Você vai comer da onde? Disso. Como que a gente encontra um carboidrato de boa origem, vamos chamar assim? São os carboidratos que não vêm com pacotinho, que você compra na feira, que você compra no mercado, mas eles não vêm com rótulo, tá? Então, batata doce, o arroz integral você compra ele no pacote também. Mas como ele é integral, ele tem muito nutriente e muita fibra, então ele se transforma no alimento um pouco melhor. Aipim, a polenta, o cuscuz, tudo que for... até a batata inglesa, que ela é um índice glicêmico um pouco mais alto, mas ela é um carboidrato ótimo também. E tudo que for integral. Tirando as bolachas e biscoitos, porque eles praticamente não são integrais, então eles não contam. Mas todo esse tipo de carboidrato vai fazer com que a tua glicemia não altere tanto, que você não tenha esse excesso de carboidrato. E sempre controlar a quantidade. Não adianta você comer arroz integral e comer 3 pratos, tá? Então, se controle com questão de quantidade também. O nosso estômago, ele tende a caber cerca de 500 ml. Mas se você for suportando e for enchendo ele, cabe 2 litros até mais. Porque ele é todo enrugadinho. Imagina ele como um tecido todo enrugado. Se você colocar pouca comida, ele vai continuar enrugadinho. Se você colocar muita comida, ele vai se esticar e vai ficar enorme. Então, quanto maior a comida que você consome, maior o seu estômago fica. E isso é um ciclo vicioso. Se você começa a colocar mais comida, ele vai querendo ficar cheio e vai ficar estufado daquele jeito. Por que pessoas com cirurgia bariátrica tendem a, depois de um tempo, se elas não cuidar, elas voltam ao peso de antes? Porque o estômago era pequenininho e se você deixar ele vai esticando, fica do mesmo tamanho que estava anteriormente. Mas voltando aos carboidratos, evitar o consumo de doces e açúcar, porque eles vão ser inflamatórios para o seu corpo, sim. O seu corpo entende um açúcar como uma coisa emergencial. Então, por exemplo, tô com pouca glicose no sangue, como o açúcar subiu lá pra cima, tá? E isso é uma coisa emergencial, e a gente faz isso o tempo inteiro. Então o corpo não acostumado com isso tende a fazer o pisca ali de inflamação.
Vamos falar sobre inflamação então. Quais são os alimentos mais inflamatórios? Alimentos com cafeína em excesso, tá? Então, por exemplo, muito café, muito chá mate, muito chá preto, muito chocolate, muito refrigerante, tá? Mas chocolate e refrigerante, eles por si só já são inflamatórios porque eles são produtos alimentícios, eles não são alimentos. O café sem excesso, tá? Sem ficar tomando café o dia inteiro, ele é incrível. É só questão de excesso e de equilíbrio. Pimenta também tende a ser inflamatória, então dá uma cuidadinha se você tem alimentação, se você tem um pouco de acne ou problemas de pele inflamatórios também, a pimenta tende a ser bem ruinzinha. Outro alimento que é inflamatório também é o chocolate, como eu comentei, e tudo que for industrializado. Por quê? Porque corante, conservante, edulcorante, emulsificante, todos eles são inflamatórios. Se você tem uma tendência a ter acne, você consumindo isso, você aumenta ainda mais. Eu não tô dizendo que quem não tem acne, comendo isso vai ter, eu não tenho acne, eu como tudo isso. Mas quem tem tendência a ter, tem que cuidar muito com esses alimentos, porque eles podem sim desencadear. Então, cuidado muito com alimentos inflamatórios nesse sentido. Outra coisa que é muito inflamatória, embutidos, presunto, salsicha, linguiça, salame, mortadela, salaminho, pepperoni, todo esse tipo de coisa são muito inflamatórios. Então você tem que cuidar muito na hora de consumir eles. Significa que não pode consumir nunca? Não, significa que tem que consumir menos. E quando for consumir, tem que consumir com alguma coisa anti-inflamatória junto. O que é anti-inflamatório? Todos os legumes, todas as verduras, todas as saladas, as folhas, todas as frutas são muito anti-inflamatórias. Batata doce é anti-inflamatório. Nozes são anti-inflamatórias, azeite de oliva é anti-inflamatório, abacate é anti-inflamatório, gengibre é anti-inflamatório, taiá e cará também são muito anti-inflamatórios. Então são alimentos, o atum, a sardinha, eles são muito anti-inflamatórios. Os peixes em geral, né, mas especialmente atum e a sardinha porque tem ômega 3. A chia é anti-inflamatória, a linhaça é anti-inflamatória. Então, por exemplo, eu tô muito afim de comer um sanduíche com salaminho. Posso comer? Faz um pãozinho integral, coloca o salaminho, coloca bastante salada, bastante folha, bastante tomate, bastante cenoura, do que você gostar ali no meio e consome. Isso pode ser um hábito, pode ser todos os dias? Não é legal fazer todos os dias, mas quando você quiser fazer, incluindo uma coisa anti-inflamatória junto, ajuda bastante. Mas como eu falei, não vale comer todos os dias e colocar anti-inflamatório e achar que tá funcionando. Quando for consumir, tiver esporadicamente, é legal fazer isso. Então, por exemplo, vou comer um hamburgão. Ele vai ser inflamatório, porque por mais que ele seja um hambúrguer caseiro, gourmet, sei lá o que, ele vai acabar tendo alguma coisa ali, vai ter um presunto, vai ter um salame, vai ter uma linguiça, vai ter alguma coisa ali no meio. Se for um hambúrguer caseiro que você faz em casa, pega o seu pãozinho integral, faz o seu hambúrguerzinho, coloca a sua saladinha, ele acaba não sendo tão inflamatório assim. Mas aqueles lá bem inflamatórios, você sabe do que eu tô falando. Tomar com suco de laranja, vai salvar o hambúrguer? Claro que não, mas vai reduzir o potencial inflamatório da refeição. Terceiro ponto, o intestino, tá? Tudo isso se resume a intestino. Nosso intestino a gente considera como o segundo cérebro e tem estudos falando que ele até é o primeiro. O intestino manda na imunidade, manda na saciedade, manda na fome, manda na sua pele, tá? Muitas vezes a sua pele tá inflamada porque o seu intestino tá inflamado. Então quem não vai no banheiro todos os dias e consome, a gente considera até dia sim, dia não normal, desde que a pessoa não consuma um volume não muito grande, né? Daí o corpo não consegue ter volume suficiente pra fazer as fezes. Mas de 3 vezes ao dia até dia sim, dia não, a gente considera um pouco normal. Mas o ideal mesmo era ser feito todos os dias. Se você não vai no banheiro todos os dias, se tem dificuldade pra ir no banheiro, se sente inchado, alguma coisa tá errada. Esse intestino tem que ser organizado sim. Aumentar a ingestão de fibras. O que tem fibras? Tudo que for integral, toda salada, toda fruta, tudo isso tem fibras. Tudo isso vai ajudar muito o seu intestino a voltar a funcionar. Alimentos anti-inflamatórios, como a gente falou, ele vai desinflamar o intestino, muitos do intestino tá inflamado, então é uma coisa legal sim. Pré e probióticos, tá? Os pré-bióticos, entra aí a banana verde, que pode ser consumida como farinha, como biomassa, entra também a chicória, entra também a aveia, entra como eu falei, todos os legumes, as verduras e as frutas, um pouquinho ali eles vão ter no meio. E os alimentos probióticos, entra o kefir, entra o kombucha, tá? O leite fermentado não entra muito porque ele sempre vai ter bastante açúcar, então não vai compensar muito ali, e a quantidade de bactéria que ele tem é muito pequenininha. Mas o kombucha e o kefir são duas fontes incríveis de probióticos, ou você pode comprar também em forma de cápsula, de sachê, que também funcionam super bem pra ajudar o intestino aí. Mas o intestino, ele é um sinal bem importante quando seu corpo não tá funcionando, tá? Ele é tipo um termômetrozinho também. Se não estiver funcionando, procura uma Nutri, tá? Porque normalmente as Nutris, elas são super experts em intestino pra poder te ajudar nessa questão, tá? Metade da faculdade a gente tem só falando dele. Então, se a sua alimentação não tá 100%, sua pele não tá 100%, seu intestino não tá 100%,
provavelmente o seu problema é nutricional. Então buscar uma ajuda profissional vai ajudar bastante a organizar esse teu organismo. Eu chamo de organizar porque realmente a maioria dos pacientes vem com o organismo uma bagunça. E a gente organizando, a vida deles muda. Então é bem legal de cuidar disso. E eu não falei, mas é muito importante a água. A água é a nossa limpeza. Você não consegue limpar a sua casa com um copo de água. Você não consegue, tem que limpar com pelo menos um balde. Então você tem que tomar no dia pelo menos um balde, porque você tem que limpar o seu corpo de dentro pra fora. Então é importante que isso aconteça. É importante que você consuma bastante água pra conseguir limpar esse organismo e não ficar com essas toxinas todas no seu corpo que podem refletir na sua pele também. Qual que é a dica de ouro então? Consumir bastante água, bastante frutas, legumes e verduras, bastante alimentos integrais, carboidratos gerais integrais, né? Lembrando que eu excluí as bolachas e biscoitos, eles não contam como essa porção integral aí. Ou consumir comida de verdade mesmo, né? Batata doce, batata, aipim, polenta, arroz integral, esse tipo de comida mesmo que a gente sabe que é comida de casa, sabe? Que não vem em pacotinho, que você não tem que desembrulhar, que você tem que descascar. Esse é o melhor tipo de comida. Consumir bastante coisas anti-inflamatórias também, que eu deixei uma lista bem legal pra vocês. Abacate, azeite de oliva, nozes, batata doce, frutas. Então tudo é uma alimentação saudável, que a gente na verdade tá careca de saber. Mas a gente tem que entender que isso é muito importante pra nossa saúde. E que não tem que ser que você vai consumir uma alimentação assim, que você nunca vai comer besteira na vida. Você tem que cuidar com equilíbrio e cuidar com a frequência e a quantidade que você consome. Essas são as chaves pra uma alimentação mais saudável. Eu espero que tenham entendido e que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Um super beijo. Até a próxima. Tchau! Oh, baby, I love your